Começou, Celso. Boa noite a todos e todas, né? Mais uma vez, através do nosso mandato participativo e popular, né? Aqui na cidade de Maricá, a gente hoje convida, né? O ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o ex-presidente da FATEC, né? Presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia da cidade de Maricá, Celso Pancera, né? Que é um especialista nessa área, né? É um cara que faz um debate muito importante sobre essa discussão da ciência, da tecnologia no nosso país, né? E está ajudando muito Maricá a avançar, né, no acesso à ciência e tecnologia da nossa cidade, né? Então, no momento que a gente está vivendo no país, né, de perseguição à ciência, né, os cortes no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, os cortes das universidades, né, que o governo Bolsonaro vem fazendo com as universidades para começar a precarizar a ciência e começar a negar a ciência no nosso país, né? Então, trazer o Celso aqui nesse momento é importantíssimo para a gente, né? Mostrar para a população de Maricá a importância que tem, né, o Celso. Na primeira aula que a gente fez, a gente trouxe o Rodrigo Oliveira, que é o secretário de Saúde de Niterói, né, que faz uma ótima gestão na saúde de Niterói, né? Ele deu uma aula sobre o SUS, né? E é importantíssimo a gente falar agora sobre a ciência e tecnologia. Então, assim, vou passar para o Celso, tu tem uma explanação aí, tu pode tocar quando tu quiser, a gente vai ter um teto de 1 hora de live, né? E aí a gente, quando estiver encerrando, a gente passa umas perguntas que o público for falando aí, tá bom? Então, já abrindo para o Celso aí, já fazer a apresentação. Bom, vereador Ardeste, é um prazer participar aqui desse teu curso de formação, né? Você que é um jovem político aí, promissor, batalhador, eu acompanho seu trabalho em Maricá, né? É um prazer ver uma pessoa tão jovem, tão novo, com tanta disposição, um conjunto de ideias interessantes para defender um mandato. É muito legal, você já esteve lá no CITIM diversas vezes, né? Nesse teu pouco tempo de mandato. E a gente gosta muito de interagir contigo. E eu vou falar um pouquinho, Andrés, de ciência e tecnologia, mas antes eu vou procurar situar também quem está nos acompanhando aí de casa, então, boa noite a todos e todas, sobre algumas questões que a gente ouve falar na mídia, mas que acabam influenciando o funcionamento do Estado como um todo e atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento do país, né? E algumas coisas, inclusive, que são meio assim, se tem a fala, né? Na mídia, e muitas vezes você não entende a dimensão exata de alguma coisa e até as distorções que são apresentadas. Então, eu vou começar minha apresentação, Adesh, né, com esse gráfico aqui sobre o sistema tributário brasileiro. Depois eu tenho outro, eu vou falar, são 3 gráficos sobre o sistema tributário. Nessa linha de cima, essa linha roxa, é a relação do PIB, do Produto Interno Bruto, dos países, dos principais países do mundo, quanto eles tributam. Então, se você acompanhar aí, está em 35% em geral de tudo que é gerado na economia desses países é pago pelo cidadão com imposto. Aí dizem, no Brasil o imposto é alto demais. Não. O Brasil, ele tributa a mesma coisa que os países desenvolvidos. Essa linha azul aí, que estão acompanhando, em 1990, os tributos eram 27% do PIB e atualmente estão em 35% do PIB, né? É mais ou menos o que os principais países do mundo. Ô, Celso, Oi? Só controla o slide aí, porque não está passando. Não está passando? Não, dá uma controlada aí no slide. Passou agora? Não passou, não. Não mudou o slide? Não. Nem agora, vereador? Não está passando. Agora está passando, agora passou, agora está passando. Tá, ele só está na tela menor, eu vou trabalhar na tela menor então, tá, vereador? Tá bom. Beleza, então, como eu falava, essa linha
essa linha roxa é o que os países mais desenvolvidos pagam de imposto sobre o produto interno bruto, que é toda o produto interno bruto é toda a riqueza que é produzida no país. E a azul é o que o Brasil paga. Então, o Brasil ele cobra imposto como qualquer outro país desenvolvido. Qual é o problema do Brasil, da tributação do Brasil? É isso aqui, vereador. O Brasil tributa errado. O Brasil, ao invés de tributar o imposto de renda dos mais ricos, né, o ganho sobre capital, o ganho sobre o lucro, né, o Brasil ele tributa sobre o consumo. O que é isso? Aqui, nesse primeiro gráfico aqui da esquerda, vocês podem ver o Brasil está em linha vermelha no topo, 5,9% do PIB. E a Dinamarca está lá embaixo, com 29,2% do PIB. O que acontece? Esses países todos aqui, México, Chile, Finlândia, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, todos eles cobram imposto maior sobre o ganho do lucro das empresas e o imposto de renda dos mais ricos. Qual é o problema do Brasil? O Brasil inverte, ele cobra sobre o consumo. O que é o consumo? A carne, a energia elétrica, o gás, o feijão, o arroz, a mensalidade escolar, o plano de saúde. Então, o Brasil, ele cobra mais imposto dos mais pobres e cobra menos imposto dos mais ricos. Então, o problema do Brasil não está na quantidade de impostos, está na forma que cobra o imposto ou na qualidade do imposto. O pobre no Brasil paga muito mais imposto que o pobre da Dinamarca, da Finlândia, dos Estados Unidos, né? A gente paga muito imposto, o assalariado, e os ricos do Brasil pagam muito pouco imposto. Então, isso é uma tarefa que precisa ser invertida. Tem que mudar a reforma tributária, que estão falando aí, o governo Bolsonaro, a gente tem que fazer, Paulo Guedes, uma reforma tributária, tem que fazer uma reforma tributária para mudar aonde cobra os impostos, parar de cobrar dos pobres e cobrar mais dos ricos. Primeiro item que eu queria falar para você, vereador. O segundo é aqui sobre quem paga, ou quem fica com os impostos. Se vocês olharem aí, lá embaixo, no azulzinho, estão os municípios. Os municípios, que é onde a vida se resolve, recolhem apenas 6% dos impostos no Brasil. O vermelho são os estados. Os estados recolhem apenas 25% dos impostos do Brasil. E o governo federal, né, que fica lá em Brasília, recolhe 68% dos impostos do Brasil. O que acontece? O prefeito se elege, o Haddad, e ele fica sujeito às transferências do governo federal e do governo estadual. E é por isso que, muitas vezes, o prefeito se elege por um partido e muda para o outro. É diferente de Maricá, nós temos o prefeito sempre do PT. Né? Mas a maioria dos prefeitos acabam aderindo ao governo federal. Por quê? Porque senão ele fica sem transferência dos impostos. E isso distorce o sistema político brasileiro. Transforma o prefeito, os vereadores e os governadores e os deputados reféns do governo federal. E aí muda o governo federal e tem um governo ruim como esse de agora, acaba sendo que todo mundo tem que seguir o presidente, né, para receber as transferências dos recursos do governo federal. Então, você acaba não tendo uma democracia plena no Brasil, porque não só o imposto é cobrado dos pobres e não dos ricos, como a maioria dos impostos fica com o governo federal e não com os municípios e com os governos estaduais. Depois disso, nós temos um outro problema, que é esse aqui, vereador Haddad. É como o governo gasta os seus recursos. Veja você, isso aqui é o orçamento de 2017. Né? 41% de tudo que o governo federal arrecadou, sabe para que foi? Pagar a dívida com os bancos. Isso mesmo. Dos 3 bilhões de reais que o governo federal arrecadou em 2017, 1 trilhão e 800 bilhões de reais foi para pagar os impostos. E aí não sobra dinheiro, né, para investir em educação, não sobra dinheiro para investir na saúde. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, saúde está em roxo, né?
educação está no verde, e as demais políticas, tudo que ele tem que fazer, Bolsa Família, investir em estradas, investir em desenvolvimento do país, ficou com essa faixa verde aqui. Então, veja você, é muito desproporcional. O nosso grande problema é muito dinheiro de imposto vai para o sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é uma distorção. Eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente, vocês verão aí. E aí o que acontece? Veja aqui, vereador Radesh. O que acontece? O Brasil perde a capacidade de fazer investimento. O governo federal não tem dinheiro. Acaba tendo gastando muito em pagando os bancos. E aí vocês veem aqui, ó, os governos do PT vinham investindo bem, né, até 2014. Aí 75 bilhões de reais para investimento, depois 46 em 2015, naquela crise tremenda. E depois veio caindo, né? E a previsão de 2021, o governo federal só terá 25 bilhões de reais para investir, seja para construir estrada, construir creche, construir escola, né? Fazer com que o país construa estrada de ferro, né? Fazer com que o país se desenvolva. Muito pouco recurso. Aí o que é que está acontecendo? Vamos pegar aqui, ó, olha aqui o MEC. Olha o MEC aqui, o Ministério da Educação, Radesh. Em 2015, o último governo, não o governo da Dilma, outro ano do governo da Dilma, o Ministério da Educação recebeu 37 bilhões de reais. Sabe quanto vai receber agora em 2021? 18 bilhões. Não tem como financiar o funcionamento da educação. Por isso que a educação está nessa crise tremenda. As universidades, né, paralisadas. A aula só aula remota, porque se tiver que abrir os campos, não vai ter dinheiro para pagar a segurança, a alimentação dos alunos, reformar os prédios, energia elétrica, nada, vai ficar sem condições. O governo vem sistematicamente cortando os recursos. E essa escadinha terrível aqui você pode acompanhar. A educação brasileira está nessa decadência aí. E aí, eu vou para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Daqui a pouco a gente vai falar mais de ciência e tecnologia. Veja você como essa escadinha é terrível. O governo do Bolsonaro está prevendo para esse ano, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, metade do último ano do governo da Dilma, que foi aquela crise política tremenda que a Câmara dos Deputados sabotou o governo diversas vezes. E 1/3 do que a Dilma gastou em 2014. Né? Veja só, caiu de 8,7 bilhões de reais para 2,7 bilhões de reais. Esse é o drama da ciência e tecnologia no Brasil. Os cortes são terríveis. Né? E aí, eu quero mostrar aqui um outro gráfico que um amigo meu fez esses dias, eu achei muito bom na apresentação da Câmara. Esse aqui são as principais empresas nas bolsas de valores. A de Nova York, que está em azul, e a do Brasil em vermelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa crise de investimento em educação e em saúde leva a uma crise permanente na estrutura econômica do país. Aí, quando a gente vai para a bolsa de valores, veja você, ó, as principais empresas da bolsa de valores de Nova York são Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, a Tesla, que produz, está começando a produzir veículos elétricos. Né? Aí você só tem aqui de banco a Visa, que é cartão de crédito. Quando você vai no Brasil, olha o drama do Brasil. Das 10 principais empresas listadas na Bolsa de São Paulo, 1, 2, 3, 4, metade, 5 são bancos, certo? A Vale, que arrecada, que recolhe o minério de ferro e vende para fora, foi privatizada, era uma estatal. A Petrobras, que eles estão tentando privatizar e não conseguem, né? Mas veja vocês, isso é uma empresa de tecnologia, a WEG, que é a 8ª empresa listada na Bolsa, ela produz circuitos elétricos, motores elétricos, é a única delas que trabalha com tecnologia. Então, você vê como o investimento errado do governo está intimamente relacionado com o tipo de empresa que nós temos.
Eu não coloquei aqui da Bolsa a comparação de 2010, mas em 2010, por exemplo, o governo do Lula, a relação era diferente. Nós tínhamos mais empresas produtivas entre as 10 mais importantes do que em 2020. Então, essa é uma crise do nosso sistema produtivo. Aí, eu vou botar um outro gráfico aqui, vereador, que é a questão da inovação. Vejam vocês aqui, ó. O gráfico de investimento em ciência e tecnologia nos países. Na Coreia do Sul, 4,23% do PIB é investido em ciência e tecnologia. Pesquisa, né? Desenvolvimento de novos produtos, novos sistemas. No Japão, 3,14% do PIB. Nos Estados Unidos, 2,74%. Na China, 2,11%. E no Brasil, 1,27% do PIB. Então, não tem como o Brasil se destacar. O Brasil, em 2011, era o 47º lugar em inovação no mundo. De lá para cá, ele caiu para 62. Caiu 15 posições. Vejam vocês, em 5 anos, depois do golpe, o Brasil caiu 5 posições, né, dos países mais inovadores. É por isso que o Brasil não consegue superar essa crise tremenda. Agora, gravem vocês que estão vendo esses dois índices. A China investe 2,11% do PIB em ciência e tecnologia e o Brasil gasta 1,27% do PIB em tecnologia. Agora, olha esse gráfico aqui, vereador. Em 1995, o PIB da China, ou seja, a produção de riqueza da China, era igual à do Brasil, aqui nessa seta verde aqui, ó, tá vendo? Essa seta azul, né? A linha do PIB do Brasil, de crescimento do PIB do Brasil é a verde, a linha da China é a vermelha. Olha o PIB da China como cresceu e olha o do Brasil como é que está. Certo? Por quê? O Brasil veio crescendo aqui, ó, tá vendo? Ó, o Lula assumiu, vem crescendo e caiu aqui, ó. Por quê? Porque parou os investimentos em ciência e tecnologia. Automaticamente o PIB começa a cair. A Coreia, que vem mantendo, vai crescendo, está alcançando o PIB do Brasil, e a China disparou, virou a segunda mais importante economia do mundo. Então, essa questão da ciência e tecnologia ela é crucial para o desenvolvimento econômico de um país. Pois bem, eu agora vou entrar mais nas questões da ciência e tecnologia. Eu estou falando, vereador, há 15 minutos, vou tentar falar em 30 minutos tudo que eu tenho que falar. A Mariana Mazzucato é uma economista italiana que ela estudou a questão do Brasil, mas ela fala principalmente o seguinte: o Estado ele tem a obrigação de investir em educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento dos países. E ela cita uma questão bastante inteligente, né? E ela diz o seguinte: o iPhone, né, que foi inventado pelo Steve Jobs, que é tão inteligente, ele foi todo financiado por governos. O GPS foi invenção financiada por governos, a internet foi financiada por governos, as telas sensíveis foram financiadas pelos governos, os mapas, os algoritmos, tudo isso foi pesquisa básica financiada por governo. O Steve Jobs pegou esse monte de ideias produzidas nas universidades públicas, financiadas em diversos lugares do mundo, e juntou num único lugar e transformou no iPhone. O iPhone virou um padrão e vieram os demais smartphones, mudou a forma como a humanidade se comunica, mas, particularmente, se não tivesse ciência básica financiada pelos estados, pelos governos, nós não teríamos o iPhone e não teríamos os smartphones. Então, é fundamental que os estados invistam bastante em ciência, tecnologia, inovação, bolsas de estudos. Pois bem, o Brasil ele tem um sistema robusto de inovação. O que falta é continuidade de investimento. Ele tem a FINEP, que é um banco voltado, ligado ao governo federal, né, voltado para o financiamento da inovação. Ele tem o BNDES, que desenvolve a economia como um todo, o CNPq, que faz o pagamento de bolsas para o setor de pesquisas, desenvolvimento de projetos, etc., os cientistas, e a CAPES, que paga as bolsas de pós-graduação nas universidades. E nós temos um conjunto de leis que atualizou a legislação de ciência e tecnologia no Brasil. Você tem a Lei da Inovação
de 2014, a lei do 2004, a lei do bem de 2005, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 2007, a lei de biossegurança de 2005, a emenda constitucional 85 de 2015, o decreto, a lei 13.243 de 2016. Todas essas leis, se vocês olharem, foram feitas durante os governos do PT. O PT realmente modernizou todo o arcabouço legal da parte de ciência e tecnologia no Brasil, modernizou, tornou eles atuais, em linha com as principais economias do mundo. O único que tem aqui, feito depois do governo do PT, é o decreto 9283 de 2018, que é um decreto regulamentando a lei 13.243, que foi aprovada em 2015 na Câmara e no Senado e foi sancionada pela presidente Dilma no tempo que eu estava no Ministério, inclusive. Eu negociei essa lei, a aprovação dessa lei, né? E aí o decreto 9283, publicado em 2018, veio para regulamentar a lei 13.243. Então, o Brasil está preparado, do ponto de vista da legislação, para financiar a inovação. O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ele tem um conjunto de inovações que permite a gente funcionar. Em Maricá, nós estamos fazendo bastante disso a partir dessas leis. Nós também adaptamos as leis municipais para isso. Eu não vou falar tanto de Maricá hoje, Adécio, mas na próxima eu quero depois pedir para você uma aula de falar só sobre o que estamos fazendo em Maricá. Mas essas leis todas permitem, né, que as universidades, que os institutos de pesquisa, que os pesquisadores acessem recursos, desenvolvam pesquisas, façam suas patentes, desenvolvam os produtos e ajudem o Brasil a crescer. Por exemplo, o Brasil só é um grande produtor de soja, de alimentos, porque teve pesquisa na veia. O principal elemento que fez a soja brasileira ser a mais produtiva do mundo e a mais barata do mundo foi uma forma de tratar o solo, de hidrogenar o solo, descoberto na Universidade Rural do Rio de Janeiro, uma pesquisadora, né? Ali, uma professora da Rural, descobriu, e hoje o mundo todo copia essa fórmula. A mesma coisa a nossa cana-de-açúcar. A forma que a nossa cana-de-açúcar é produzida, ela é copiada no mundo todo. A forma que as máquinas colhem a cana-de-açúcar também. Ou seja, o Brasil tem uma estrutura no agronegócio muito desenvolvida. Os aviões do Brasil são muito bons, os satélites de baixa altitude do Brasil são muito bons. Agora o Brasil está produzindo submarino nuclear, começando a produzir também, um dos únicos 6 países que produz submarino nuclear, também avançou bastante. O Brasil domina toda a cadeia de desenvolvimento da indústria nuclear. São 6 países só que fazem isso: Estados Unidos, Canadá, Rússia, França, Inglaterra, se eu não me engano, e Brasil, né? Olha só, nós estamos ali dentro. Então, o Brasil tem inteligência, tem condições de se desenvolver. Só tem que acreditar nisso e investir permanentemente, né? Um dos grandes critérios que permite você financiar a inovação é o que a gente chama de encomenda tecnológica. É o que nós estamos desenvolvendo em Maricá. Nós estamos pegando os recursos que a prefeitura já gasta para financiar novos produtos. Então, por exemplo, junto com a Secretaria de Saúde e com o Hospital Ernesto Che Guevara, nós estamos desenvolvendo um equipamento de respiração mecânica em Maricá, que com certeza será referência no mundo. Quando terminar o projeto de pesquisa, estamos agora negociando para que a empresa que é dona da patente se instale a linha de produção em Maricá. E a prefeitura vai ser sócia da patente. Ela, ao invés de comprar um produto pronto, financiou o desenvolvimento. E agora, Adécio, nós estamos começando com a educação, a saúde, a Ecosol, né, a economia solidária, e a agricultura e a Codemar, a montar um projeto para que parte da merenda das escolas e parte dos alimentos usados nos hospitais de Maricá e das cestas básicas desenvolvidas pela economia solidária sejam produzidas em Maricá, ou seja, a prefeitura vai comprar o produto desenvolvido em Maricá através dessa lei da inovação, chamada encomendas tecnológicas, né, que gera o bônus tecnológico. Fica na cidade o ganho
que se tem disso aí. Então, uma das principais linhas de trabalho do ICETIM é nessa área e nós estamos aí. Eu quero um dia, se você me der essa oportunidade, vereador, falar especificamente sobre isso, né, sobre o nosso projeto de aceleração da ciência, né? E compreendendo que é nas cidades que passa o eixo de transformação das sociedades. É ali que a vida se resolve, é no dia a dia das cidades, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas andam de ônibus, onde as pessoas vão para a escola, as pessoas se relacionam com seus familiares, vão nos restaurantes, usam o sistema de saúde. Então, nós temos que entender que a cidade é uma estratégia, é um eixo fundamental, né, para desenvolver a ciência, tecnologia e inovação. E essa estratégia nós estamos desenvolvendo junto ao prefeito Fabiano Horta e a todo o governo do prefeito, né, para a gente transformar Maricá numa cidade do futuro, né? A gente tem uma ambição, né? O Fabiano tem, nós também temos isso, de antes de acabar com o pré-sal, nós temos já a cidade num outro patamar de funcionamento econômico, bem-estar social e geração de empregos de alta qualidade com bons salários. E a construção, né, coletiva, baseada no conhecimento, na participação e na cooperação. Não existe gênio, não existe passe de mágica, não existe truque. A construção tem que ser coletiva, como é o teu mandato. A gente tem que conversar com a sociedade, tem que conversar com quem faz a economia, quem faz a educação da cidade, né? Por exemplo, outro dia, Radesh, eu fui conhecer, logo depois ali de onde tem aquela plataforma de Asa Delta, em Maricá, eu fui conhecer uma fábrica de farinha de aipim que tem mais de 100 anos. Vocês sabiam disso? Que ali tem um conjunto, uma coletividade ali, que produz uma excelente farinha de aipim há mais de 100 anos, no mesmo método. Uma delícia de farinha. Pois bem, nós temos que procurar essas pessoas e incorporar elas no sistema produtivo e de geração de conhecimento da cidade e transformar o trabalhar delas numa forma de elas ganharem mais, gerarem impostos e gerarem empregos na cidade. E é isso que nós estamos procurando para desenvolver. Então, Maricá tem um conjunto de iniciativas, tem muita plantação de banana, por exemplo. Banana é o futuro, ele pode gerar muita riqueza, né? Na cidade, o guando é outra riqueza que tem na cidade, né? Jaca, existe hoje em dia um mercado potencial muito forte, fazer proteína de jaca, a jaca substituir a carne nos hambúrgueres, nas coxinhas, nos salgados, e nós temos uma produção enorme de jaca. Então, nós queremos, para além do pré-sal, para além do turismo, a gente descobrir essas potencialidades da cidade e transformar. É assim que o oeste catarinense, por exemplo, é rico hoje produzindo frango, porcos, gado, leite, com aquilo que eles já produziam antes, só organizando a produção, melhorando a qualidade e organizando o produtor. Nós queremos também fazer isso em Maricá. Além da gente colocar muita tecnologia na área de saúde, né, na área de tecnologia da informação e da comunicação, para reordenar a cidade, para significar a cidade, de manter essa juventude que hoje usa o passaporte universitário, ficar na cidade, ter emprego. Nós queremos também valorizar essa cultura que já existe na cidade. Por fim, antes de encerrar, vereador, eu queria mostrar esse gráfico aqui, esse organograma para vocês. Esse estudo aqui foi feito pelo Banco Mundial em 2018. E o que ele diz assim? Que para o Brasil ter um desenvolvimento econômico sustentável, ele tem que atuar em 2 eixos, centralmente. Aumento da produtividade, ou seja, a economia ser mais eficiente, e o aumento da prosperidade compartilhada. O que é o aumento da prosperidade compartilhada? Políticas de inclusão econômica dos mais pobres, políticas para aumento da efetividade do sistema de proteção social. É o que Maricá está fazendo. Pegar parte da riqueza do município e distribuir através da Bolsa do Mumbuca, certo? Fortalecendo a Bolsa Família, que foi criada pelo governo do Lula, né? Ou seja, aumentar a distribuição da renda,
para que todos tenham mais recursos, mais condições de se alimentar e de aprender melhor e pensar melhor no futuro de seus filhos. E no outro eixo, aumento da produtividade. O que é o aumento da produtividade? É uma economia mais eficiente. E essa economia mais eficiente, ela está calcada em 3 eixos. Elevar a qualidade e efetividade do ensino básico, do ensino médio, investir no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Vejam vocês, esses 2 eixos aqui, Adeste, está vendo como nós estamos no caminho certo? A cidade já está distribuindo renda, está com políticas de sistema de proteção social bastante avançado, e agora começa a investir pesado na melhoria do ensino básico e também no sistema de ciência e tecnologia. Então, vocês veem que os governos, tanto já feito pelo acho que com a conta agora do Fabiano Horta, eles estão no eixo correto. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso foi o Banco Mundial, num estudo de 2018 chamado Emprego e Crescimento, a Agenda da Produtividade, né? Um estudo do Banco Mundial. Então, nós estamos no caminho correto, né? E o Brasil estava no caminho correto, infelizmente, ele se desviou desse caminho, mas não há mal que perdure, e eu espero que a gente, num período curto, volte a investir bastante em ciência, tecnologia e inovação. Então, Radesh, essa era a minha apresentação que eu compartilhei com vocês, né? E já falei 29 minutos e 31 segundos aqui, estou controlando, né? E estou à disposição agora de vocês. Então, Celso, só para... Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer, mas também falando da importância que agora, né? A gente fez, né, alguns programas de garantir que a sociedade tenha menos desigualdade na cidade, né, com o Bumbuca, né, programas emergenciais e várias outras coisas que a gente está fazendo aqui, né, e agora nós estamos fazendo um investimento muito forte na educação, né, e isso se dá agora com a questão da tecnologia dentro das escolas, né, a gente viu agora na pandemia um problema grave, né, das escolas não terem acesso à tecnologia e várias outras coisas que a gente está fazendo. Eu vi que lá no Instituto, né, o Instituto já está começando a fazer algumas discussões sobre criar bolsas científicas, né, para incentivar os alunos do passaporte, né, criar alternativas, né, para que a gente comece a pensar uma sociedade maricaense melhor aqui, né? E a gente produza com a nossa mão de obra aqui da cidade, né? Então, tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer para tu. Eu vou fazer em bloco, aí tu responde tudo em bloco e já faz o encerramento, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você falou que boa parte da arrecadação dos impostos vai para pagar dívida com bancos. Isso promove algum retorno para a sociedade? Aí a segunda pergunta aqui. O que é o regime de recuperação fiscal que o Rio de Janeiro vive? Ele funciona? Qual é a saída para a reconstrução e retomada da pesquisa no Brasil? Você disse que a prefeitura está investindo na área de tecnologia e científica como a cidade que se prepara para promover a mão de obra qualificada para o futuro da cidade. Espera aí. Não, essas 4 perguntas por enquanto. Aí tu responde em bloco e depois a gente vai encaminhando para o processo aí de encerramento. Vereador, nós realmente temos um projeto bem ousado aí. Você esteve conosco, eu te apresentei o projeto. Desculpa chamar de você, mas pela relação de proximidade que a gente tem nesses meses que a gente tem conversado contigo, né? Mas, assim, nós já estamos com uma política de bolsa já definida, né? Estamos negociando com o UF, Rural e a UFRJ, o sistema de mestrado e doutorado e bolsas de iniciação científica, tudo voltado para o passaporte universitário. E também outros que não são passaporte universitário, por exemplo, alunos da cidade, que estão em universidades públicas, também que não são do passaporte universitário. Isso, eu estou falando de ter os editais em agosto, setembro desse ano. Não estamos dizendo do futuro, não.
É um futuro muito perto, né? Para a gente ter já pessoas recebendo bolsa e atuando conosco. Isso está muito perto mesmo, né? Outra coisa que está muito perto de acontecer, e a gente quer disponibilizar para a cidade até o início do ano letivo do ano que vem, é o nosso planetário, a Casa da Ciência, junto com a Secretaria de Educação. Será, provavelmente, naquele complexo educacional que está sendo construído lá em Itaipuaçu, certo? Né, o primeiro deles. O que é isso? É um planetário em que os alunos poderão passar o dia lá, amanhã à tarde, estudando o universo e tendo aulas de uma forma bastante interativa, estudando ciência, estudando biologia, estudando física, estudando química e matemática, né? Com aulas muito lúdicas, mas assuntos bastante complexos, que também é outro que nós estamos avançando também para criar o gosto na nossa juventude e nas nossas crianças pela ciência, pelo desenvolvimento da pesquisa, né? Isso para a gente é muito importante. E reter essa juventude do passaporte universitário dentro da cidade, que eles não se formem e vão embora, fiquem ali trabalhando na cidade, produzindo riqueza, se integrando à cidade. Então, esse é a questão do que a gente está chamando de Programa de Aceleração das Ciências. Teremos outro nome, com certeza, mas, por enquanto, a gente está usando esse nome, né? A questão dos impostos. Eu fiz questão de mostrar, Haddad, porque está se falando muito em reforma da Previdência. E no Brasil tem um problema no tributário, que é difícil. Por que é difícil votar a reforma da tributária na Câmara e no Senado? Porque a reforma, de fato, ela tem que parar de cobrar imposto do feijão, do arroz, do gás, certo? Da gasolina, da energia, e cobrar do imposto de renda, do lucro das empresas, do lucro dos bancos. Porque aí você taxa quem está ganhando mais, né? 10% sobre o feijão é muito caro para quem ganha um salário mínimo, porque acaba que o salário do trabalhador ele gasta tudo em alimento e saúde. Ele não consegue gastar em bem-estar, em educação, em viagens para os seus filhos, em estudo de uma segunda língua, etc., porque ele tem que gastar tudo para sobreviver, né? Já o rico, ele paga pouco imposto, então ele tem muita sobra de dinheiro para ele, né? Então, isso, para a gente, é muito importante que se faça. A questão da ciência no Brasil, né? Nós temos feito uma mobilização muito forte com as entidades, com os estudantes, com os professores, com os sindicatos de professores nacionais e tal, para que não se reduza ainda mais o investimento em ciência, né? E dando uma pressão no governo para que ele não desmonte o sistema que já existe. Por quê? Porque tem governo que só sobrevive, vereador, na contra-informação, no nível da desinformação. Quando você prova que ele está errado, ele pede o discurso. É a questão da hidroxicloroquina, por exemplo, né? Eles diziam, não vamos comprar vacina, vamos fazer o tratamento precoce da Covid. E a ciência dizia, não é verdade, não existe tratamento precoce para a Covid. É uma doença nova, não existe, ela tem que desenvolver a vacina. O que aconteceu? Se ficou um ano discutindo hidroxicloroquina e o Brasil não fez vacina. E agora nós não temos vacina para vacinar nosso povo. E está sobrando cloroquina, hidroxicloroquina, que não serve para nada. Então, isso é um problema, que é uma aposta do governo numa estratégia errada, né? E a aposta na ciência é fundamental. Então, esse discurso tem que ser um discurso que a população tem que comprar. Ela tem que ajudar a gente a fazer esse debate. Dizer, olha, nós queremos que o governo federal invista em educação, em ciência e tecnologia, para que o Brasil deixe de ser um país do futuro para ser um país do presente. E em relação a Maricá, qual é o desafio de Maricá? É que a cidade era uma cidade com muita dificuldade de gestão em função da falta de recursos da prefeitura e, de repente, né, a Petrobras descobriu que existe ali um depósito enorme de petróleo lá embaixo, a 4.000 metros de profundidade. E a Petrobras desenvolveu tecnologia e tornou esse petróleo viável, ou seja, possibilitou
ir lá buscar esse petróleo, trazer para a superfície e transformar em energia. Pois bem, e aí Maricá passou a ter o bônus do petróleo, que é um recurso enorme, né, todos os anos. Né? Agora, é um recurso que tem fim. Né? O petróleo ele terá um auge nos anos, em 2030, por aí, a produção do pré-sal até 2035. Depois ele deve começar a decair com isso. Vai reduzir a arrecadação das participações especiais e do royalty. Então, qual é o grande desafio da cidade hoje? É, nesse tempo de 15, 20 anos, transformar a economia da cidade para que, quando acabar o petróleo, ela não dependa mais do royalties do petróleo, ela consiga arrecadar impostos suficientes para manter um nível de assistência da municipalidade à população a contento. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. E esse desafio está colocado, né? O prefeito Fabiano Horta tem acompanhado o desenvolvimento das diversas secretarias, das autarquias nesse sentido. Nós estamos acelerando muito isso aí. Tem o Fundo Soberano, que é um grande achado do governo, né? Ou seja, separou o dinheiro para pensar no futuro da cidade e para pensar na mudança da cidade, e esse recurso está sendo investido, e eu tenho certeza, aliás, que com a contribuição de parlamentares como você, da Câmara de Vereadores, mais os governos como esse do Fabiano, o governo do Quaquá, os próximos que virão, nós esperamos que tenham esse caminho claro na cabeça. Quando acabar o petróleo, nós teremos uma cidade desenvolvida em condições de continuar sendo uma grande cidade do ponto de vista da geração de impostos e bem-estar social, sem o petróleo, a partir daquilo que nós vamos desenvolver nos próximos anos na economia da cidade e na sociedade de conhecimento da cidade. Primeiro, para a gente já encaminhar para o encerramento, acho que, né, a gente vive um momento no país, né, que eu acho que a gente já pode começar a comparar com a ditadura militar, né? De formas diferentes, mas nós agora estamos chegando a 500 mil mortes, né, com a pandemia, né? A gente está vendo a CPI, né, que mostra que o presidente da República, né, e seus ministros negaram a vacina, negaram a ciência, negaram várias coisas, né, que a gente hoje perdemos vários amigos, né, pessoas próximas por conta desse negacionismo deles, né? A gente já poderia estar vacinando o país, né? Hoje poderia estar com mais de 50% da população vacinada, né? E o país estando voltando ao normal, né? Como os Estados Unidos, que não tem um sistema único de saúde, né? Como outros países que não têm sistema único de saúde, hoje já estão voltando ao normal, né? E o Brasil, que é referência em sistema único de saúde, a gente não está conseguindo voltar ao normal por conta de uma política de um governo, né, que precariza o Estado, né, que corta investimento nas áreas importantes como educação, ciência, né, como a saúde, né? A gente tem que estar sempre lutando. A gente agora, né, está entrando numa discussão, né, que a gente vê, a gente vai para a rua, não, se isso é certo ou não, né? A gente está vivendo um momento no país que a gente tem que ir para a rua no momento de pandemia para lutar pelo nosso direito. Isso é uma loucura, né? E eu acho que a gente precisa agora repensar, né, as nossas escolhas, o que a população, né, escolheu, né, como o seu governante, né? E isso vai deixar sequelas, né, de anos e anos para que a gente recupere essas sequelas, né, no nosso país. Então, convidei o Celso, uma pela parceria, pela relação que a gente tem, né, partidária, de grupo político, né, de construção política na nossa cidade, né, mas também por ser uma pessoa que vem de uma luta, né, pela ciência, pela tecnologia do nosso país, né, foi ministro, foi presidente da FETEC, né, foi deputado federal, né, então é uma pessoa que tem embasamento para fazer a discussão aqui, como a gente trouxe o Rodrigo, como a gente vai trazer outros palestrantes, né,
que vão falar sobre outros temas importantíssimos. A gente começa devagar, né? É um trabalho de formiguinha, né? A gente ir mostrando para a população um mandato diferente, né? Um mandato combativo, um mandato participativo, né? A gente está agora, né? Vamos começar a partir da semana que vem, né? Panfletagem do nosso panfleto trimestral, né? Que a gente vai falar do que a gente faz, do que a gente constrói, para que a gente mostre para a sociedade de Maricá que aqui tem um mandato que quer construir uma política diferente, né? Não a política do emprego, do toma lá da cá, né? Uma política que faça discussão sobre a cidade, né? Faça discussão sobre a sociedade, né? Que queira mudar a nossa sociedade, né? Então, trazer o Celso é importantíssimo para isso, né? Então, queria te agradecer, né? Pela sua presença. Acho que a galera, a gente depois, né? Para quem não participou, né? Não conseguiu ver agora, né? A gente vai replicar, vai passar para mais pessoas, né? Para que essas pessoas vejam, né, essas aulas e a gente consiga atingir a população como um todo, né? E já deixando aqui, a gente está começando a fazer um trabalho com os estudantes do passaporte universitário, importantíssimo, né? E quando essa pandemia acabar, nós queremos fazer essa discussão com os estudantes do passaporte, né? De como que a gente consegue atrair essa juventude que está no passaporte universitário para essas discussões, né? Que a prefeitura não dê só a bolsa, o cara termine a sua universidade e depois desapareça, né? Que a gente consiga fazer esse envolvimento desses alunos da Sociedade de Maricá nas discussões da cidade. A gente está fazendo agora um plano diretor que a sociedade não está participando, né? Porque quem tem acesso à internet é quem, né? Não é o cara que mora dentro da Minha Casa Minha Vida, as pessoas que moram nas periferias de Maricá. Então, essas pessoas não estão participando da discussão do plano diretor da nossa cidade. Então, essas discussões que a gente precisa começar a avançar, né? A gente sabe que o acesso à internet, todo mundo fala que acesso à internet é ter só WhatsApp, Facebook, essas coisas. Não é, né? Acesso à internet é conseguir assistir uma live dessa de 50 minutos, né? E a sua internet não cair, né? Conseguir assistir vídeos, conseguir ter acesso às coisas. E a gente está vendo isso na educação do nosso município, né? Agora a gente conseguiu fazer alguns avanços importantíssimos, vai ter robótica nas escolas, né? Tem carrinhos agora que a Secretaria de Educação levou para cada escola, né? Carrinhos com notebooks, né? Com acesso à internet, para que a gente consiga avançar nessa lógica, né, das escolas não ser a escola arcaica, né, a escola atrasada do século XX, né, e que a juventude e a cidade de Maricá tenha mais acesso à ciência, à tecnologia, né, que é o futuro, né? E como que a gente vai apresentar esse futuro? Eu estava vendo, só para terminar, uma pesquisa, né, que foi até a Denise Cardim que fez, né, uma apresentação para a última entrega dos alunos do passaporte universitário, né? E tinha uma pesquisa, né, de algumas categorias já que não tem mais o porquê as pessoas fazerem, porque não tem mais mercado de trabalho, como direito, como várias outras, e algumas outras que tem muito mercado de trabalho e as pessoas ainda não atingem, como engenharia de software e várias outras coisas que, né, a população ainda não tem esse entendimento. E hoje está faltando pessoas para esse mercado de trabalho. Então, é essa discussão que a gente quer fazer com a cidade, quer fazer com a sociedade, e queremos avançar aqui na discussão, né, do hospital universitário, de várias outras coisas que a gente quer apresentar. Então, agradecer a sua presença, Celso, acho que deu uma clareza para as pessoas, né, que estão assistindo e que vão assistir, e agradecer aí a sua presença e de todos que participaram dessa live. Radesh, eu que agradeço o convite. Falei, vereador, estou à disposição de vocês, sempre que precisar, né? Abordar outros temas também, que você, o mandato, julgar necessário. Esse debate tem que ser travado com a sociedade, é um papel mesmo do parlamentar fazer isso, tem que incentivar isso, esse debate, né? Então, sociedade de conhecimento,
reduzir a dúvida das pessoas, discutir o que de fato serve para trazer o futuro, desenvolver o futuro da cidade e das pessoas enquanto indivíduos, né, enquanto indivíduos dentro de uma sociedade, né, mais igualitária, mais justa, e que todos saibam onde começa o direito e acaba seus deveres, começa os deveres e acaba seus direitos. Isso é importante. E você colocar esse debate é importante. E o poder público tem a obrigação de fazer essa questão aí, investir os recursos da melhor forma possível. E o vereador, como parlamentar, tem que dever de fazer esse debate e fiscalizar, e você está fazendo isso de uma forma muito bem feita. Estou à sua disposição, vereador. Pode precisar, me chama para o bom combate. Obrigado, Celso. E nós gostamos. Boa noite a todos. Estamos juntos. Vamos à luta aí, Celso. Abraço. Boa noite, boa noite, boa noite.